Irmãos e irmãs, boa noite. Nós estivemos reunidos como conselho na terça-feira passada. Tivemos o privilégio, então, de examinar para o batismo e a profissão de fé a nossa irmã Gleiciane. E neste momento, nós vamos proceder, então, ao recebimento público através deste ato. E eu quero chamar então a Gleiciane para vir aqui à frente. Pode ficar por aqui, depois eu preciso. A palavra de Deus nos fala a respeito da importância deste sacramento, que é o batismo. E nós sabemos então que o Senhor Jesus, Ele deixa bem claro a respeito do batismo. De todos aqueles que viessem a crer, confessar o seu nome, seriam então inseridos na igreja visível, através do batismo, que é o símbolo do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Na verdade, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, o Senhor transforma o nosso coração. O Espírito Santo, então, como está lá em Tito, ele lava o nosso coração dos nossos pecados. E o símbolo visível disto é o batismo. Quando, então, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, utilizando a água. E nós sabemos que as igrejas, elas se utilizam de algumas formas de batismo. E alguns mergulham o corpo na água, outros derramam água sobre a cabeça. E a igreja presbiteriana, ela se utiliza da aspersão, que é jogar a água sobre a cabeça do batizando. A água, no processo, ele é o símbolo, não é a água que purifica dos nossos pecados, mas ela é o símbolo daquilo que já aconteceu no coração do pecador. Então nós sabemos que nós não precisamos de um oceano de água para representar a água, porque ela realmente aponta uma realidade espiritual. E nesta noite, a Gleiciane também um dia, ela fez isso, como muitos de nós que aqui estamos, entregou o seu coração ao nosso Senhor Jesus, que a convenceu do pecado, que a convenceu então da necessidade de fazer esse compromisso, esse pacto com o Senhor. Lá em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus nos diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então Jesus Cristo está falando aqui a respeito da nossa profissão, professar a nossa fé publicamente. E neste momento, a Gleiciane vai fazer isto. E nós sabemos como é difícil estar aqui, né? Mas nós sabemos que é o Senhor quem nos dá força. Então, querida irmã, eu vou fazer aqui algumas perguntas à irmã e eu peço que você então responda, tá bom? Irmã, você crê que Deus é um só, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Querida irmã, você confessa que as Escrituras Sagradas, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à igreja? Muito bem. Você ainda confessa, Gleiciane, que você foi concebida, como todos nós, em pecado, e que por natureza, nós somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Pelo contrário, nós somos inclinados
a amar e fazer o que a lei de Deus condena. E tendo pecado, você confessa que tem pecado muitas vezes, como nós todos, por pensamentos, palavras e obras. Você também confessa firmemente que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de se alcançar o perdão e a santificação senão pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por último, você agora está sinceramente arrependida do mal que tem feito diante de Deus e resolvida a fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordena fazer na sua palavra? Muito bem. E agora sim a última. E você ainda promete que, como membro desta igreja, você se sujeita à disciplina e às autoridades nela constituídas nessa igreja, para o seu ensino, para o governo, enquanto essas autoridades forem fiéis à palavra de Deus. Muito bem. Eu convido a igreja a se colocar em pé neste momento. Nós vamos orar pela vida da Gleiciane, nos preparando também e preparando para este momento de recebermos aqui o sacramento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, clamar ao Senhor, que o Senhor abençoe a Gleiciane. E neste momento, Pai, que o sacramento do batismo será ministrado a ela. Que isto, Pai, venha a ser uma bênção, uma confirmação plena, pública, do que o Senhor já fez no coração dela, Pai. Que o Senhor a anime, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor, Pai, derrame sobre ela bênçãos grandiosas, para que ela continue firme nos caminhos do Senhor, nos propósitos do Senhor. Ó Pai, abençoe este sacramento que nós vamos ministrar neste momento, para a edificação espiritual da Gleiciane e para a honra e glória do Senhor. Nós oramos, Pai, na confiança de Jesus Cristo, que nos deu esta salvação, e oramos no nome dele. Amém, Senhor. Amém. Gleiciane, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoe esta tua ovelha, que ela caminhe, Pai, confiante no Senhor, que ela possa cada dia manifestar a graça e o amor que o Senhor tem dado a ela, que ela seja um testemunho para nós, Pai, e que ela seja uma ovelha do Senhor em todos os lugares, para a glória do Senhor, Pai. Ó Senhor, nós estamos alegres, porque o Senhor um dia a salvou, a buscou pela tua graça e a colocou, Pai, no nosso meio. Que o Senhor a abençoe grandemente, Pai, e que a igreja seja uma bênção na vida dela, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu havia comentado com algumas pessoas aqui, que quando nós estávamos lá em Rondônia, e trabalhamos ali na igreja presbiteriana de Vilhena, nós ajudávamos em alguns trabalhos um pouco diferentes. Entre eles, nós colaborávamos com o barco missionário. É um barco, então, que ainda está em atividade, em plena atividade, para a informação dos irmãos, que ele navega no rio Guaporé. É um rio que faz fronteira entre o Brasil e Bolívia. E então nós descíamos esse barco com uma equipe ali da igreja, constituída de irmãos da igreja. Entre eles haviam médicos, enfermeiros e outros irmãos que tinham o coração disposto na obra para fazer a evangelização ali, então, dos ribeirinhos que ficavam do lado boliviano. E uma das pessoas que que Deus usou para começar esse trabalho foi uma irmã chamada Laura. Nós conhecemos lá como missionária Laura.
ela, depois que ficou viúva, ela morava ali em São Paulo, e Deus então a mandou para Rondônia, e ela começou um trabalho ali na década de 80, neste local, próximo à fronteira do Brasil e da Bolívia, chamado Costa Marques. E ela então tinha um desejo no coração dela, construir um barco para atender então as comunidades bolivianas, muito carentes em todo sentido que os irmãos possam imaginar. Trevas profundas ainda imperam em muitas comunidades ali deste local. E deste trabalho da nossa irmã, das orações, da contribuição das igrejas, hoje há um barco, o barco Luz do Guaporé, que pertence ao Sínodo de Rondônia. Então, a nossa irmã, juntamente com o reverendo Jackson, que é um ex-aluno meu, ele veio aqui na igreja esses dias, durante a semana, e eles escreveram um livro, Uma Aventura de Fé. Este livro retrata toda essa história que eu estou falando para os irmãos, dos milagres que Deus realizou para que esse barco se tornasse uma realidade e fosse realmente uma luz no meio daqueles povos que têm sido beneficiados pela evangelização, pelo cuidado assistencial que tem sido dado. Ele deixou aqui comigo 70 exemplares deste livro. Este livro não é para ser vendido. Eu não estou anunciando aqui uma venda de livros, só para que os irmãos saibam. Este livro aqui, ele vai divulgar o trabalho do barco missionário. Se os irmãos tiverem interesse, o que ele falou para mim: olha, pastor, nós precisamos realmente de recursos. No final do livro, existe uma conta para que você, se tiver interesse em depositar, fazer uma doação para esse trabalho, que nós garantimos que é um trabalho seríssimo, um trabalho presbiteriano do Sínodo de Rondônia. Você vai estar investindo em alguma coisa extremamente valiosa para a vida daquelas pessoas. Talvez você nunca possa ir lá, mas você possa contribuir e ajudar. O diácono Ricardo está com os livros lá fora. Se você gostaria de ficar com um desses exemplares para ler, fique à vontade, fale com ele, tá bom? Que ele vai te passar ali um exemplar. Tá ok? Ele fez uma sugestão: olha, se alguém quiser contribuir, contribua com R$20, já está bom. Mas se você quiser contribuir com menos, não tem problema, ou mais, fique à vontade. Ou você fala: agora eu não posso, mais para frente, pega lá o seu livro, você não vai pagar nada, ele não está sendo vendido, tá bom? Ele não está sendo vendido, ele está sendo para divulgação. E também nós temos o prazer aqui, a satisfação, está conosco o missionário Arrisson, que eu já vou chamá-lo aqui à frente, e a missionária Ana, sua esposa. Você vem para frente, a Ana se coloca em pé para a gente conhecer, né? E os filhos que estão aí, né? Também juntos, que são missionários também. Essa família de missionários eram minhas ovelhas ali em Vilhena. Nós trabalhamos juntos. Assim, eu ajudei um pouquinho no trabalho da aldeia, que ele não é o cacique da aldeia, né? É quase já, né? Mas ele faz um trabalho ali entre os índios Aicanãs, e nós pudemos ali algumas vezes fazer casamento, estudos, ajudar no que a gente podia ali na aldeia, que o Arrisson tomava conta. Também um trabalho extremamente sério do Arrisson, é um missionário de uma seriedade muito grande, ele e a Ana. Um trabalho que eles têm feito ali, quantos anos, Arrisson? 18 anos nessa aldeia, para 19 já vai para 19. Eles estão aqui numa reunião da Missão Além, aqui em Brasília, e aí ele ligou: eu vou lá na sua casa. Eu falei: você vai na minha casa se você pregar na igreja. Ele topou, e a gente vai ter o prazer de ouvir. Ele vai falar um pouquinho também
do trabalho que ele realiza ali entre os Aicanãs e como é o desafio ali. Nós estávamos conversando hoje à tarde, tem várias etnias ali na região, e eu sei que ele que trabalha com os indígenas, o coração dele arde de ver tantas etnias ali, mas infelizmente ele é um só, e falta então obreiros. Quando Jesus diz, olha, a seara é grande, mas falta trabalhadores, talvez a visão da gente é um pouco limitada, que a gente olha para as nossas igrejas, né, e vê, mas tem pastor aí até sobrando. Mas quando a gente olha para esses lugares, então aí a gente entende o que Jesus está dizendo, que os trabalhadores são poucos. Então, nós vamos passar aqui a palavra ao Arson, que vai fazer as apresentações que eu não fiz, e vai trazer a palavra aqui para nós. Graça e paz, amém? Eu ia fazer uma gracinha, mas ele disse que é muito sério, então não posso fazer gracinha, né? E estava torcendo que o pastor Baltazar ficasse aqui atrás, né? Não ficasse aqui olhando para mim. Então, vocês conhecem, né? Um homem que tem um dom da palavra, né? E tomara que ele não fique ali anotando nada, onde foi que eu errei, onde que eu escapei aqui. Graças a Deus, ele vai estar perto ali da minha esposa, qualquer coisa, dá um toque na canela dele, não é isso? Amados, meu nome é o Arson, como o pastor Baltazar falou. Eu sou de Pedreiras, Maranhão, minha esposa de Pernambuco, João de Pernambuco e Poliana de Rondônia. Uma família assim do norte e nordeste. Já fazem 18 anos, como o pastor Baltazar falou, que a gente trabalha com os povos indígenas. Estamos indo agora para os 19 anos que trabalhamos com ele. Trabalhamos com o povo Aicanã, no município de Chupinguaia, no estado de Rondônia. Eu acho que vocês já ouviram falar de Vilhena algumas vezes. Éramos pastoreados pelo pastor Baltazar, não é isso? Veio para cá e a gente veio atrás também, né? Pegar um pouco da bênção. E estamos ali, como eu falei para vocês, há quase 19 anos. Estamos em Vilhena. Usamos a cidade de Vilhena como cidade base, né? Mas trabalhamos no município de Chupinguaia. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar desta cidade, mas de Rondônia já ouviram falar, e principalmente de Vilhena. Amém? Isso. Quem somos, né? Nós estamos aqui desde o dia 14 deste mês. Viemos para a Missão Além, a Associação Linguística Evangélica Missionária. É uma missão que trabalha no treinamento de missionários para a tradução da Bíblia. Fica ali na Granja do Torto, né? Não sei para onde que fica aqui mais ou menos, mas fica ali na Granja do Torto. E aí nós ficamos entre o dia 14 ao dia 20, ali participando da assembleia da nossa missão. E a assembleia de 2 em 2 anos, para a gente dar relatório, rever os colegas que estão no campo missionário, contar as bênçãos, como que está sendo o trabalho deles. E é um momento muito gostoso para a gente rever os irmãos, os colegas, poder conversar, trocar experiências. Então, muito bom. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos estar dividindo um pouco o tempo, vamos comentar um pouco, e depois eu vou estar apresentando aqui algumas fotos do nosso trabalho, o que a gente tem feito nesses 18 anos entre o povo Aicanã. Atos capítulo 8, um verso um pouco comprido esse texto, mas a gente vai estar lendo do versículo, Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Vamos estar falando aqui um pouco sobre povos indígenas. Os povos indígenas, na verdade, ele não chama muito a atenção, né? Como também o trabalho de ribeirinhos, como o pastor está falando, é um trabalho que
não enche muitos olhos, às vezes, de algumas igrejas e de alguns irmãos. A não ser quando nós, missionários, contamos algumas histórias sobre os povos indígenas, histórias mirabolantes, histórias que chamam a atenção da igreja. Tem igreja que gosta de ouvir quando o missionário diz que come rato, mas eu não como rato. Existe aldeias ali próximo da gente, o pastor Baltazar esteve visitando, entre os nambiquaras, eles comem rato, nós não comemos ratos. Alguns comem baratas, nós também não comemos barata. O que nós comemos muito lá, que comíamos no passado, era muito macaco, agora nós não comemos mais. Mas comemos anta, comemos paca. Tem alguém aqui do Ibama? Se tiver alguém do Ibama, já foi, nós já comemos, né? Não comemos mais. Mas são essas delícias, né, que Deus tem nos proporcionado. Não somos nós que matamos, e sim os indígenas. Então é um trabalho que não chama muito a atenção. Trabalho entre indígenas é um trabalho que não enche muito os olhos de alguns, né? É um trabalho que não tem uma grande representatividade dentro das igrejas. Muitas igrejas estão preocupadas em difundir as suas denominações, as suas instituições, não estão preocupadas no sentido de expandir o evangelho, no sentido de levar o evangelho, fazer aquilo que Cristo pediu que fizéssemos como salvos nele, levar o evangelho àqueles que estão precisando, né? Nesse momento estamos aqui adorando ao Senhor, mas eles estão, não agora que tem 2 horas de diferença, mas mais tarde eles vão estar adorando ao Senhor como nós também estamos adorando ao Senhor. Antes era no lampião ou então com vela. Graças a Deus a energia chegou já faz 2 anos. Agora nós temos energia, temos um microfone, temos um violão. Só não temos a bateria, mas nós temos esses instrumentos. Eles vão estar louvando ao Senhor como nós também louvamos ao Senhor. Mas é aquilo que eu falei para vocês, é um trabalho que não enche muito os olhos de algumas igrejas. É um trabalho onde não tem retorno financeiro. Algumas igrejas se preocupam com isso. Nós fazíamos parte de uma denominação que o finais de ano, o consolo que nós tínhamos é que dizer o seguinte: olha, não estamos tendo retorno. Então, talvez no próximo ano nós não estaremos com vocês aí no trabalho. Ou seja, vivemos ali vários anos assim. Todo final de ano, aquela alegria que tínhamos, chegar ao final do ano um pouco cansado, a motivação que tínhamos da igreja era essa. Em vez de mandar uma carta dizendo: olha, missionário, nós vamos aumentar o seu sustento, nós mandamos o 10º, não, nós vamos trazer vocês de volta, porque aí não está tendo retorno. Estavam preocupados com retornos financeiros, não estavam preocupados que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. Eles não estavam preocupados com isso. Mas o trabalho indígena é assim, ele não desperta muito interesse, não oferece status, né? Eu lembro que quando estava no seminário, naquela época, era uma época que era muito falado sobre a África, muita gente queria ir para a África, eu também queria ir para a África, a igreja era falado, todo mundo queria ir para a África. Chegou um pastor, falou para mim: olha, se você quiser ir para a África, a gente manda, termina o curso que nós te mandamos para a África. Ou seja, e aí chegou uma morena de Pernambuco pregando, falando nas igrejas sobre indígenas, ficou no seminário, e aí eu comecei a ouvir essa morena falando de indígena, falando de indígenas. Daqui a pouco os meus olhos começaram a escurecer, o coração começou a bater diferente quando eu olhava para ela. Eu disse: não, eu não vou mais para a África, não. Deus já me deu minha africana, agora eu vou para os povos indígenas. Então, Deus me chamou para os povos indígenas, né? Então eu disse: eu vou para lá. Deus, o chamado de Deus é único. Agora ele nos direciona para vários lugares, mas o chamado é único, para servi-lo. Não importa, mas ele nos chama para servir. Então, já que eu não fui para a África, ele me deu a minha africana, foi ele que deu, então eu vou para os povos indígenas. E aí nós fomos, já fazem quase 19 anos que trabalhamos. Algumas pessoas já até perguntaram para mim: vale a pena trabalhar com índio? Será se vale a pena tu gastar o teu tempo? Vale a pena vocês passarem 19 anos, fazer curso,
para depois estar trabalhando entre os indígenas, humanamente falando, não vale a pena se a gente for pensar nisso. Se formos viver aqui como se nós não fôssemos viver em um lugar que é incomparavelmente melhor, o lugar que Ele, aquele que nos salvou, preparou para nós, se nós não estivermos olhando para esse lugar, a gente vai achar que aqui realmente é melhor. E a gente vai achar que não vale a pena. Não vale a pena você passar 4, 5 anos numa faculdade e depois você ir trabalhar com índios. Isso não vale a pena, trabalhar com índio. Você vai lá para o meio do Amazonas, vai ficar num lugar onde não tem energia elétrica, onde tem muito borrachudo, o pastor Baltazar sabe o que é isso, onde tem muito mosquito, onde não tem água encanada que você tem que buscar longe. Você imagina juntar as louças o dia todo para ir lavar de tardezinha, pôr aquela bacia de louças mais antigos, quando não tinha água encanada. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Botar a bacia na cabeça e ir atrás de um córrego, não é isso? Então era complicado, é complicado. Então será se vale a pena? Vale a pena, eu não me arrependi 1 minuto, 1 segundo, o chamado que Deus fez para a minha vida. Então algumas pessoas perguntam isso, e existem muitos preconceitos. Por nossa parte, por parte da igreja, existe também muitos preconceitos em relação aos povos indígenas, né? Mas esse texto, o qual eu vou ler agora, diz o seguinte: o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede quem impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Pai, estamos diante da Tua palavra. O que nós pedimos a Ti é que Tu estejas abrindo os nossos corações para recebê-la. E faça, Senhor, a Tua vontade sobre nossas vidas como o Senhor tem feito, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é soberana. Ajuda-nos a sermos submissos ao Teu chamado e sermos submissos ao Senhor. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, como eu falei para vocês, o trabalho entre indígenas, o trabalho entre ribeirinhos é um trabalho que não enche muitos olhos, né? Falei também que é um trabalho que não tem retorno financeiro. Falei também que é um trabalho onde você não pode fazer difusão, divulgar a sua denominação. Então, isso não desperta interesse em algumas igrejas. Desperta interesse, sim, aos chamados eleitos por Cristo. Isso faz interesse. Isso surge o interesse. E esse texto aqui, de Atos, ele nos ensina alguma coisa. O que esse texto nos oferece como base para o nosso
envolvimento como igreja. O que é que esse texto nos oferece? Né? As pessoas estão preocupadas com multidões. O povo Aicanã está na base de mais ou menos 300 a 350 pessoas, não passa disso. Será se vale a pena você passar 18 anos com um povo que não passa de 300 pessoas? Será se vale a pena? Eu digo para vocês que vale a pena, né? Ver vidas transformadas, né? Vidas ali rendendo aos pés do Senhor, pessoas que matavam, que agora através do Evangelho não mata mais. As mães, antes de terem contato com o Evangelho, antes de conhecer a Jesus, antes de ter uma experiência com Jesus, as mães solteiras pegavam suas crianças quando ia nascer, as avós iam com elas, e chegava na roça, a criança nascer, elas torciam o pescoço da criança, porque não tinha Jesus. Não tinha Jesus. Os caras ficavam alcoolizados, batiam na mulher, mas batiam mesmo. Havia muita separação, mortes. Teve mulheres que já foram mortas, espancadas, outras tão tristes que tomaram venenos. Mas depois que tiveram encontro com Cristo, graças a Deus isso foi banido do coração deles. Porque vale a pena investir os nossos dias lá, vale a pena você curvar os seus joelhos e orar por aquele povo. Vale a pena orar pelos ribeirinhos, são povos carentes da palavra de Deus, né? São povos que necessitam ouvir da palavra de Deus, estão presos espiritualmente porque não ouviram, não tiveram a oportunidade, como nós temos muita oportunidade, de ouvir até 5 ou 6 vezes na semana. Eles não tiveram essa oportunidade, né? E nós, como igreja do Senhor, podemos e muito contribuir para que esses povos tenham essa oportunidade de ouvir, não uma só vez, mas muitas vezes, orando por eles, orando e enviando missionários. Aquilo que o pastor falou é uma verdade. Os Nambiquaras, eles estão ali no Mato Grosso, na cidade de Comodoro, até Ponte Lacerdas. É um grupo muito grande. Existe lá uns 2 missionários que têm visitado, têm feito visitas esporádicas, mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Não tem pessoas para morar, né? Muitos que se formam hoje não há, é como eu disse para vocês, os olhos não se enchem para trabalhar com indígenas, né? Teve uma época que o chamado de muitos era para a Europa, né? E como eu falei para vocês, para a África, mas é Deus que chama, né? É Deus que chama. Mas nós, como igreja, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele levante obreiros, levante pessoas, desafie pessoas e que vai e que pregue, né? Pastor Baltazar viu que lá eles queriam missionários, mas não tem missionários. Estão querendo, estão clamando, e aí as pedras clamando, e nós, muitas das vezes de braços cruzados, né? O ano de 2015 está passando, quantas orações nós fizemos por missões, né? Quantas contribuições nós fizemos por missões? Se nós não podemos ir, mas as nossas orações podem chegar lá. Clamar ao Senhor para inquietar corações de jovens, levantar jovens nas igrejas, para irem para lá pregar o Evangelho. Neste texto também nós vimos a igreja se expandindo. O engraçado é que Filipe, ele estava em um lugar que ele estava pregando, e muita gente se convertendo, muita gente sendo liberta, muita gente ouvindo da palavra do Senhor, e de repente o Senhor pega aquele camarada pelo colarinho e leva lá para uma estrada deserta, a um lugar deserto, para ele pregar para uma única pessoa. Será se vale a pena? Vale a pena. Se o próprio Deus, através do Espírito Santo, tocou em Filipe, levou a Filipe para pregar para um. O eunuco talvez era um homem temente a Deus, foi adorar lá em Jerusalém, estava voltando, lendo e nem sabia o que estava lendo. Coitado, estava mais perdido, como diz no Nordeste, mais perdido do que cego em tiroteio. Não sabia o que estava lendo, não sabia. E Deus mandou Filipe lá para explicar para ele. Assim muitos povos, o povo Aicanã, né, viviam em trevas. Viviam em trevas. Começamos um trabalho com crianças. Hoje tem uma igreja, hoje nós temos líderes
foram para o seminário específico para treinamento de indígena lá em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, voltaram. Hoje nós temos 3 missionários e uma missionária indígena trabalhando entre o seu povo. Estão lá. Mas, se não tivéssemos ido, Deus levantaria outra pessoa. Deus levantaria outra pessoa. Porque Deus fez as nações. Deus fez os povos, né? Se você não for, Deus vai levantar outro e você vai perder a oportunidade de abençoar e de ser bênção na vida de outras pessoas. E se você não orar por missões, você está perdendo a oportunidade de ser bênção, né? Já pensou se alguém não tivesse um dia falado de Cristo para nós, aonde é que estávamos? Aonde é que estávamos agora? Talvez não estaríamos nem vivos. Nossos pecados, os nossos delitos, fazendo aquilo que a carne quer, né? Graças a Deus, fomos resgatados e estamos hoje aqui orando ao Senhor, ouvindo da palavra do Senhor. Não é isso? Então, a obra de Deus, o que nós podemos observar aqui algumas coisas, e uma delas é que a obra de Deus ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Brinquei com vocês que eu olhei uma morena e ganhei minha africana e fui para a aldeia. Não, foi Deus que me chamou. Foi Deus que me chamou. Estava ouvindo ela pregar, pregava no domingo pela manhã, ia domingo à noite com ela, me convidava, e Deus tocou no meu coração, via a necessidade, e não tinha como ficar de braços fechados, não tinha como fechar os olhos. Não era isso? Seminário naquela época mandou mais de 15 para Portugal e para a África. Ninguém foi para povos indígenas, ninguém queria saber de povos indígenas. Ou seja, você está perdendo o seu tempo indo para os povos indígenas. O que tu vai fazer entre índios? Que retorno que tu vai ter? Irmãos, é um investimento que vai ecoar na eternidade. É verdade, se você estiver orando por algum indígena, talvez você nem conheça, nem vai conhecer, mas ele vai estar lá no céu. Porque um dia vocês oraram, vocês contribuíram e eles tiveram a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós, como igreja, como salvos, nós não podemos ficar de braços cruzados. E assim existem muitos e muitos povos. Imagina se eles estivessem ainda nesse ritual deles, matando as crianças, infanticídio, né? Hoje nós temos crianças lá, uns gêmeos, a Arilson e a Alexandre. Os meninos estão desse tamanho. Se a mãe dele não tivesse ouvido falar do evangelho, eles estavam mortos. São nossos alunos ali na aldeia. E vão para os cultos das crianças. E muitos outros que tem lá viviam perdidos, mas ouviram da palavra do Senhor. Então, o trabalho missionário é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O trabalho missionário é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não é isso? Às vezes a gente faz curso, a gente se acha capacitado, faz isso, faz aquilo outro. E não vamos. E não fazemos. Deus vai e levanta outro, né? Deus levanta outro. Então nós temos que aproveitar a oportunidade de servir e de servir no reino. E o Espírito Santo, meus amados, como vocês sabem, ele sopra onde quer, né? O Espírito é quem conduz para a obra, que separa para a evangelização. O certo é que havia onde estava Filipe, o caminho que ele foi, o certo é que havia uma cidade de Gaza. O texto original mostra assim que ou era uma estrada deserta, ou um caminho deserto, ou uma cidade de Gaza deserta. Mas havia próximo uma cidade construída, mas que estava deserta. Não sabemos quanto tempo Filipe passou ali. O certo que nós sabemos é que aquele eunuco ouviu a explicação como os indígenas ouviram. Eles praticavam o que era errado porque eles não sabiam, não tiveram a oportunidade de ter um encontro com Cristo. A partir do momento que eles tiveram um encontro com Cristo, as suas vidas foram transformadas. A Bíblia não diz que quando Cristo entra nos nossos corações, nós deixamos de praticar as coisas erradas? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Não é isso? Se nós mentimos, alguma coisa está errada. Mas nós não podemos mais mentir. Né? É verdade que todos somos pecadores. Não escravos do pecado, mas somos pecadores. Necessitando da graça e da misericórdia do Senhor. Como eu disse para vocês, os povos indígenas, ele não oferece nada
de status, nada de retorno financeiro, nada de retorno denominacional ou institucional. Ele não oferece isso. Ele não oferece isso. A evangelização, a obra missionária, está em representatividade. Cristo estava preocupado com isso. Que os povos ouvissem, não importasse aonde, mas que ouvissem. Essa era a preocupação, em representatividade. Mas às vezes nós trocamos na questão institucional e denominacional. Não, Deus não está preocupado com isso, mas está preocupado em representatividade. Se lá naquela aldeia, lá nos Nambiquara, tem um salvo, se entra o Quitaulu, Mamandê, Negarutê, Sararé e muitas outras que eu não lembro o nome, se tem Cabixi, Capitão Pedro, são muitas aldeias que não tem, mas tem que chegar. Deus se preocupa com a representatividade. Nós estamos preocupados com outras coisas e nós não devemos fazer isso. E o Espírito Santo dá uma ordem que aos olhos humanos parece loucura, né? Como é que você está em um lugar que muitas vidas estão sendo salvas, muita gente sendo curada, e você sai de um lugar desse e vai para um lugar onde tem só um indivíduo? E se quebrar o caboclo, não é? Humanamente falando, ninguém vai não, né? Se tivesse aqui vidas sendo salvas, né? Lotada aqui, Deus viesse falar para mim que eu tivesse que ir trabalhar lá com povos indígenas, grupos que tem 50 pessoas, eu disse, será que você está me chamando mesmo? Eu acho que não é Deus que está me chamando, não. Coração humano, meu irmão, é terrível. Eu queria ficar, mas nós temos que ouvir a voz do Senhor, porque a obra do Senhor é dirigida pelo Espírito Santo. Nós não fazemos o que nós queremos, não, mesmo que nós desejamos, mas nós temos que fazer aquilo que Deus manda que a gente fazer, e nós temos que realizar. Meus amados, tem 340 povos indígenas, 340 etnias. São faladas 180 línguas. 30 dessas não tem sequer João 3,16. Não tem. E se eu perguntar aqui, tem gente que tem mais de 5 Bíblias em casa. Mais de 5 Bíblias. Já pensou? Enquanto que tem gente que não tem um versículo. João 3,16. Será se a gente vale a pena? Será se vale a pena pregar para esses povos? Vale a pena. Vale a pena pregar para esses povos, sim. Deus, ele enviou o seu Filho para a salvação de todos. E a matemática de Deus não é igual à nossa matemática, não. Como eu falei para vocês, se eu estivesse em um lugar onde muita gente estava sendo salvas, libertas, eu ia ficar meio assim, querer ir em um lugar onde tem 50, 60 pessoas, o que eu vou fazer lá? Deixar o conforto, deixar a internet agora? A turma não se liberta um segundo, rapaz. É terrível. Eu estava em um lugar ali, que estava numa reunião, o camarada não soltava o celular 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. E a reunião indo. E eu ficava olhando assim. O camarada disse, não dá para ficar na aldeia porque ela não pega internet. O cara vai morrer doido. Quem está viciado aí na internet vai ficar doido. Porque não vai aguentar 3 dias, não tem internet, não tem energia. Lá na nossa aldeia agora tem. Não tem água encanada. Você tem que caminhar longe para pegar água para tomar banho, lavar louça, muito mosquito. Toda hora batendo, você fica batendo. É terrível. É terrível, mas nós temos que ir. Cristo se preocupa com representatividade, então nós temos que ir. Filipe estava pregando para muita gente, como eu falei para vocês, e de repente ele foi levado para o deserto. Como eu falei para vocês, nós nos preocupamos com quantidade e não com representatividade. E nós devemos nos preocupar com representatividade. É isso que nós devemos nos preocupar. Depois ele foi conduzido novamente pelo Espírito Santo e voltou. Foi pregar novamente em outro lugar. Mas o eunuco, ele teve suas dúvidas tiradas. Ele teve suas dúvidas tiradas. Ele ouviu. E ali ele teve um encontro com Cristo. Era um temente, mas ali ele ouviu. Quantas pessoas que tem aí que não tem essa oportunidade? Quantas pessoas estão aí confusas, praticando coisas, porque
Não sabe por que estão praticando, e muitas das vezes sabe que estão praticando por causa do coração mau, por causa do pecado, mas não tiveram a oportunidade. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Não é isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Imagina esses povos, questão de feitiçaria é muito entre esses povos. Eles praticam isso porque eles não conhecem o verdadeiro Deus. Eles adoram essas coisas, outras coisas, porque não conhecem o verdadeiro Deus. Por isso, se eles tivessem a oportunidade, eles não iriam adorar. Se tivessem conhecido, ouvido falar de Cristo. E uma outra coisa que nós podemos observar é que não há salvação genuína sem o entendimento das Escrituras. Não há. Eunuco era temente, mas ele não entendia. E não há uma salvação genuína. Nós que vamos trabalhar entre os povos indígenas, fazemos duas coisas principais, além da evangelização. Trabalhar na educação, a alfabetização, e trabalhar na tradução da Bíblia. Depois vão passar os slides. Quando nós chegamos, o povo era analfabeto. E para a honra e glória do Senhor, segundo as misericórdias do Senhor, hoje tem jovens até em faculdade. 2 terminaram a faculdade. Porque um dia nós fomos. E esses estão trabalhando nas suas comunidades, são professores. Então vale a pena. Um povo pequeno, um povo resumido, vale a pena. E a outra é a tradução da palavra de Deus. Eles só podem se firmar no Evangelho se eles tiverem a palavra na língua. É como a igreja. Se nós não lermos a Bíblia, nós vamos ficar raquíticos espirituais. Não adianta. Não tem como crescermos. Oração e leitura. Oração e leitura. Leitura e oração. Não tem outro caminho para crescermos espiritualmente. Não existe. Não existe fórmula nenhuma, não existe remédio nenhum. Então é por isso que nós traduzimos a Bíblia. Para que aquele povo se fortaleça, né? Assim como eles conheceram a Cristo, se fortaleça nos caminhos do Senhor. E que a igreja, né, continue orando. Como eu falei para vocês, o eunuco ele não entendia nada do que estava lendo. É por isso que nós, os missionários que trabalhamos com índios, traduzimos a Bíblia. A igreja, ela só pode ter um crescimento sadio se ela tiver o entendimento das Escrituras. Amém? Então é isso. Vocês ouviram falar do povo Aicanã, ouviram falar das necessidades existentes entre os povos indígenas e ribeirinhos, e agora que vocês ouviram, nós não podemos fechar os olhos e nem cruzar os braços para a obra missionária. Nós temos que, pelo menos, orar para que Deus levante pessoas para trabalhar com eles. Deus levante, desafie jovens, né? Desafie os jovens. Se os jovens não quiserem ir, levante pessoas aposentadas, como o pastor falou, da missionária Laura. Os jovens não foram, ela foi. Deus chamou. E é assim. Nós perdemos muitas das vezes a oportunidade de servir, de ser bênção. Então que Deus esteja nos inquietando para fazermos a obra dele, né? Não deixe que fiquemos egoístas, ficar com esse Deus só para nós, enquanto outros estão necessitando de ouvir o Evangelho de Deus. É verdade que é uma região amazônica, é uma região muito distante, é uma região, em alguns lugares, de difícil acesso, não é um lugar, em alguns lugares, tão agradável, é verdade. Tem suas dificuldades, o pastor até conhece mais do que eu ali, aquela região, tem as suas dificuldades, mas foi ali que o Senhor nos chamou para servir. E é ali que tem pessoas sedentas para ouvir a palavra do Senhor, e nós não podemos virar as costas e nem cruzar os braços para esses povos. Eles estão lá esperando, né? Quando que nós chegaremos lá? Quando que a igreja vai chegar lá? Quando que nós chegaremos lá? Então que Deus esteja nos inquietando, né? Tocando mesmo profundamente nos nossos corações, e se preciso for, não deixar que durmamos, né? Fiquemos acordados à noite aí, e Ele nos inquietando para servi-lo. Não é isso? Então o desejo do nosso coração é esse, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, e obrigado, pastor, e a igreja, pela oportunidade que tivemos para falar aqui dos povos indígenas e povo Aicanã. Eu vou estar passando aqui, irmão vai estar passando ali algumas fotos do trabalho
Esta é a nossa casa na aldeia. Casei pastor Baltazar foi muitas das vezes. E eu gostaria de agradecer, eu não agradeci. Pastor Baltazar, ele realmente esteve, né? Isso não é história de pescador, não. Ele teve muitas das vezes na aldeia conosco. Ministração da ceia, ele estava lá também conosco. Casamento também estava conosco. E tem um rapaz aí parecido com ele. Esse é o povo com o qual nós trabalhamos. A igreja antes da reforma. Depois da reforma. Aí são jovens, culto infantil. Isso é um trabalho que os americanos foram fazer lá com as crianças. São os nossos jovens e crianças da aldeia. Ali são os líderes da aldeia. Fabino, Jusileide, sua filha, Josiel, Juraci, aquele que está tocando, e o Fabrício. Esse aqui é o diácono da igreja, Fabino, diácono da igreja e missionário. Essa é a formatura dele na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Isso aqui é um curso para o fortalecimento da liderança. São jovens, muito jovens. Esses daí, quando nós chegamos, fomos fazer culto infantil. Fazíamos o trabalho de culto infantil para as crianças. E hoje, eles são os líderes da aldeia. Todos esses aqui, ó, são os 5 indígenas, e nós levamos. Esse é o presbítero Gentil, lá da igreja presbiteriana de Vilhena, dando curso para liderança, curso de capacitação. Esse é o batismo, né? Pastor Baltazar disse que as igrejas batizam de várias maneiras. Muita água, pouca água. Mas por que o batismo é assim? Eu sou presbiteriano, certo? É porque aí é uma igreja, não uma igreja presbiteriana, é uma igreja indígena Aicanã. Então, por isso que o batismo é desse jeito. E a gente deixou eles batizarem da maneira como alguns tinham visto na cidade e na outra aldeia. E aí a gente é uma igreja indígena, então a gente deixou o batismo assim. O missionário Juraci trabalhando com as crianças. São os livros traduzidos, Jonas, livro de Ruth, alguns capítulos de Lucas, Atos, 1 e 2 Tessalonicenses, Timóteo, Tito. E esse é o trabalho de consultoria. Esse é o pastor Norval, pastor presbiteriano, é da PMT, e ele é o nosso consultor ali na tradução. Laerte e o Délio, um mora em Goiânia e outro mora em Anápolis. Eles foram fazer a dublagem do filme Jesus para o povo Aicanã, na língua Aicanã. Foi uma bênção, meu irmão. Eles passaram 10 dias, Ana? 10 dias, foi uma bênção. Todos se envolveram. E nós estamos esperando agora para o próximo ano o filme dublado na língua Aicanã. Eles gravaram, ficou assim um negócio não bom, porque tem que levar para editar, para fazer isso, aquilo outro. Mas nós levamos e deixamos na igreja à noite para testar. Foi algo interessante, muito bom, foi uma bênção. Ficaram vibrando, ouvindo as vozes e entendendo mais a história. Estavam sendo evangelizadas. Ali é o nosso cacique, o seu Luiz. Essa é a escola onde nós trabalhamos. Madeira, né? São alguns alunos, professores. Esse aqui é um curso que eu vim participar no mês de agosto na Missão Além. Os indígenas têm reclamado que para evangelizar, para trabalhar, fazer um trabalho de educação bilíngue, ensinar na própria língua, eles tinham dificuldade porque não tinham material na língua. Então eu trouxe uma indígena, nós ficamos 2 semanas na Missão Além, preparando um material para levar para lá, para a aldeia, cartilhas, material para trabalhar na alfabetização, ou seja, ensinar a ler e escrever na língua materna. Então, Luzia, aquela professora lá de blusa azul, e isso ela vai estar difundindo, vai estar divulgando e ensinando os outros professores. Esse rapaz, eu acho que vocês, jovens senhor aqui, vocês conhecem, eu acho, né? Olha aí, ó, eu acho que vocês conhecem ele ali. Isso aí é um casamento e acabou. Para vocês verem como é verdade que o pastor Baltazar estava ajudando o trabalho lá, viu? Por isso que nós nos preocupamos de pôr a foto. Não é isso?
Então é isso, que Deus esteja abençoando a vida da igreja ricamente, que Deus esteja suprindo as necessidades em Cristo Jesus de todos os irmãos, que 2016 seja 1000 vezes melhor do que 2015, e que seja cheio da graça do Senhor, e que tenha bastante a presença de Cristo na vida de vocês. Se a gente tiver a presença de Cristo em nossas vidas, pronto, pode vir o que for, né? Lá no Nordeste diz que dá para dar tapa na cara do diabo. Eu não sei se o diabo tem cara, mas lá no Nordeste eles falam isso. Não é isso? Então que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos, certo? E tenha uma ótima semana debaixo da graça do Senhor. Eu vou estar passando a palavra ao pastor Baltazar. O Arson e a Ana, a família estão indo embora terça-feira. Aqui não tem carne de macaco, ele tem que ir embora, porque já deu saudade, né? Nós vamos orar pela família, irmãos, e o trabalho que eles têm feito é um trabalho difícil. A gente acompanhou durante alguns anos de perto. O trabalho deles não é fácil, é difícil. É um trabalho que exige, então, uma dedicação exclusiva, e eles estão trabalhando na tradução da língua, né, do português para o Aikanã, e é uma língua assim, quase que exclusiva. Acho que não tem outro tronco isolado, é uma língua indígena isolada. Tem algumas que são faladas por muitas etnias ali, muitas aldeias, mas Aikanã é só esse grupo que fala. Então é muito difícil, mas eles têm tido êxito, né? Sucesso nessa empreitada. Vamos ficar em pé, vamos orar, pedindo a Deus por esta família. Se quiserem perguntar mais, depois do culto, eles estarão ali fora. Os irmãos podem perguntar, marcar uma visita para ir lá, eles vão receber com todo carinho. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que abençoe o Arson, a Ana, que abençoe, Pai, sua família, seus filhos, nesse trabalho que o Senhor confiou a eles. Nós sabemos, Pai, que nenhum trabalho ele é fácil, porque exige de nós, mas o trabalho, Pai, realizado entre alguns povos, tem um grau de dificuldade, Pai. Mas o Senhor tem dado graça, tem dado dedicação, alegria aos teus servos, para cumprirem esta missão que o Senhor confiou a eles. Que o Senhor os leve em paz, em segurança, e o tempo que eles passarem ali entre os Aikanãs, que seja um tempo, Pai, de edificação na vida daquele povo, e também, Pai, de edificação na vida deles. Leva teus servos em paz, e dê da tua graça dobrada cada dia. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.